Aqui Tiago, ele cita 2 exemplos do Antigo Testamento para provar o tema dele aqui. O primeiro exemplo que ele cita é o exemplo de Abraão. Está aí do verso 20 até o verso 24. Vamos ler. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Abraão era o pai da nação judaica, era o pai de Israel. Abraão era considerado o pai da fé. Ele era chamado amigo de Deus. Ele figura na literatura rabínica e na literatura neotestamentária como sendo aquele homem de grande confiança e dedicação a Deus, que ouviu a voz de Deus, creu nas suas promessas, com paciência aguardou o seu cumprimento e recebeu a herança prometida. Abraão é colocado várias vezes no Novo Testamento diante de nós como sendo exemplo de fé, de santidade e de compromisso com Deus. É por isso que Paulo escolheu o exemplo de Abraão para demonstrar o ponto dele. E a demonstração é feita simplesmente observando a sequência dos acontecimentos na vida de Abraão. Paulo conhecia muito bem o livro de Gênesis, que é onde está a história de Abraão, e os seus leitores também, porque eram judeus. E a sequência é essa. Capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz grandes promessas. E entre as promessas que Deus fez, estava a promessa de que de Abraão viria alguém, um descendente, em quem seriam benditas todas as nações da terra. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão, Abraão crê em Deus, escuta o chamado de Deus, sai da sua terra, da sua parentela, vai lá com sua família e chega lá na Palestina, não tem um pedaço de terra que é dele, durante 10 anos ele fica ali naquela terra, morando em tendas. Até que finalmente, Gênesis 15, Abraão cansa. E ele então pergunta a Deus, Deus aparece uma noite, está em Gênesis 15 isso, Deus aparece uma noite a Abraão e diz assim, olha, eu vou cumprir tudo que eu prometi para você. E Deus disse, Senhor, faz mais de 10 anos, e eu estou ficando velho, e minha mulher é estéril, e ela está ficando velhinha também. Como é que vai acontecer isso? Quem vai herdar tudo que eu tenho é meu mordomo, Eliezer. E Deus disse, não será ele o teu herdeiro, vem cá. Chama Abraão, acredito que para fora da tenda, para Abraão poder ver o céu, e diz, conta, devia ser uma noite bonita, uma noite oriental bonita, clara, conta as estrelas, se pode. Assim será a tua descendência. E diz lá em Gênesis 15, no verso 6, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão foi justificado pela fé. Ele creu que Deus haveria de cumprir a promessa e que da sua linhagem, ainda que amortecida, pelo milagre e pelo poder de Deus, viria aquele em quem todas as nações da terra seriam abençoadas e salvas, inclusive o próprio Abraão. E ele creu no Messias que haveria de vir, que seria seu filho. Não sabia o nome dele. Nós hoje sabemos. Mas ele não sabia o nome, mas creu. A fé de Abraão é igual à nossa. Nós somos salvos exatamente da mesma forma. Abraão foi salvo pela fé no Messias que haveria de vir. Nós somos salvos pela fé no Messias que veio. Nem Abraão viu o Messias e nem você viu. Então é pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Tudo bem, o tempo passa, nasce Isaque. Capítulo 22 de Gênesis. Deus aparece a Abraão, diz, Abraão, eu quero que você ofereça Isaque como sacrifício no alto do Monte Moriá. Isaque era o herdeiro das promessas. E lá no relato, até para aprofundar assim a crise, está dito assim, toma o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e o oferece em sacrifício. Lá vai Abraão, acorda cedinho, pega o jumento, bota a lenha, pega Isaque, pega o fogo, pega o cutelo, pega um servo, lá vai, andando para o Monte Moriá. Chega na base do monte, volta para o servo, vira para o servo e diz assim, fica aqui porque eu e o menino vamos adorar e voltaremos, plural. Voltaremos, plural. E aí vai subindo. E Isaque, subindo o morro, e diz, pai,
Eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo aqui as cordas, mas cadê o cordeiro? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. Chegou no alto do monte, preparou as pedras, colocou a lenha, amarrou seu filho, pegou o cutelo e ia matar o seu filho. Quando Deus do céu disse: para, agora eu sei que tu me temes. Agora eu sei que tua fé é verdadeira, porque tu não me negaste o teu filho, o teu único filho. Veja, Abraão foi justificado no capítulo 15, mas ele foi declarado justo no capítulo 22, depois que ele fez esta obra, depois que ele obedeceu a Deus, depois que ele deu a Deus o que ele tinha de mais precioso. É isso o ponto de Tiago. O homem não é salvo somente pela fé, mas a fé que produz esse tipo de obediência e compromisso e consagração. A essa altura você já notou que o conceito de obras já mudou. Na primeira parte de Tiago, capítulo 2 aqui, obras é você ajudar quem está com fome e com frio. Mas agora, no caso de Abraão, obras é obediência à vontade de Deus, é você dar a Deus aquilo que você tem de mais precioso. O conceito de obras no Novo Testamento é muito mais amplo do que só fazer caridade. A Igreja Católica e os espíritas é que se apropriaram disso. Mas no conceito reformado, obras são todas aquelas atitudes em resposta à vontade de Deus que partem de um coração regenerado. E pode incluir ajudar o pobre e o necessitado, mas é muito mais do que isso, como o texto mostra. O argumento, então, de Paulo é esse. Você vê como a fé... Desculpa, aqui o verso 22, ele disse, você vê como a fé operava juntamente com as suas obras. As duas coisas estão juntas. A fé que salva, ela é acompanhada de santidade, de obediência, de obras, de atitudes. Ela não vem sozinha, ela sempre vem junta. A fé coopera com as obras. E foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu, então, a Escritura que diz, ele está se referindo agora ao verso 15, eu estou lendo o verso 23. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Qual é a conclusão de Paulo no verso 24? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Eu não posso deixar aqui de me lembrar de uma história que o Billy Graham contava, aquele famoso evangelista, o grande evangelista americano, usado por Deus para levar milhões de pessoas a Jesus Cristo. Disse que uma vez estava no avião, numa dessas viagens dele, e sentou um bêbado ao lado dele. E o bêbado olhou para ele e reconheceu. Billy Graham era uma celebridade, né? O bêbado reconheceu e disse, o senhor é Billy Graham? Desculpa, eu não sei imitar bêbado. O senhor é Billy Graham? Né? Aí ele disse, sim, sou eu. Ele disse, pois foi o senhor que me converteu. Aí Billy Graham disse, foi mesmo, porque se fosse o Espírito Santo, o senhor não estava assim. Não é? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. O último exemplo, aliás, o segundo exemplo, no último ponto de Tiago, que ele traz para comprovar isso, que fé sem obras é morta, é exatamente o oposto de Abraão. Abraão, um homem, agora ele vai falar de Raabe, uma mulher. Abraão, pai da nação judaica, exemplo de moralidade e de fé. Raabe, uma prostituta cananita pagã que morava em Jericó. Não pode haver duas pessoas mais diferentes do que Abraão e Raabe. Por que Tiago escolheu Abraão de um lado e Raabe do outro? Não tinha outros exemplos que ele poderia tirar do Antigo Testamento para demonstrar o ponto dele? Sem dúvida teria, mas eu acho que ele fez isso de maneira intencional para dizer o seguinte: tanto faz ser Abraão quanto ser Raabe, o princípio é o mesmo. Fé sem obras é morta. Porque às vezes a gente fica pensando assim, não, Deus no meu caso vai fazer uma exceção. Deus no meu caso, Deus sabe que meu caso é diferente, o ambiente do meu trabalho é diferente, a minha família é diferente, a minha vida é uma vida marcada
por coisas diferentes. Então, no meu caso, Deus vai entender que eu vou ter que viver com o pecado, eu vou ter que estar praticando determinadas coisas, indo para determinados lugares, fazendo aquilo que eu sei que eu não devo fazer, mas Deus entende a minha situação. Não. Vale para Abraão e vale para Raabe. Você deve estar em algum lugar no meio aí. Sei que você não é um Abraão, também não vou lhe chamar de Raabe. Mas você está no meio aí em algum lugar, não está? Então, o que vale para Abraão, vale para Raabe. Não tem exceção. Fé sem obras, ela é morta. Como é que Raabe mostrou que a sua fé era verdadeira? A história é conhecida, eu não vou me delongar. Ela acolheu os espias que Josué mandou para verificar a inteligência, né, que Josué mandou, para verificar os recursos militares da cidade de Jericó, que estava bem na entrada da terra prometida e era a primeira que tinha que ser combatida. E os espias chegaram na cidade e eles foram, naturalmente, para o lugar onde todos os homens iam falar mal de todo mundo e contar tudo, que era o Baixo Meretrício, que era exatamente a casa de Raabe, que era uma casa no alto do muro. Como é que a gente sabe que é no alto do muro? Porque os espias disseram para ela o seguinte: quando a gente vier atacar a cidade, o que é que você vai fazer? Você vai colocar um cordão vermelho que desça da janela pelo muro. Onde a gente então sabe que a casa de Raabe era em cima do muro e era lá que funcionava o bordel Raabe, 24 horas aberto por dia. E lá os espias foram para ter informação. E lá eles encontraram Raabe. E Raabe disse: vocês... E eles se apresentaram a Raabe e disseram: nós somos servos do Deus Altíssimo e Deus vai nos entregar essa cidade. E Raabe disse: eu sei que vai, eu creio nesse Deus, eu já vi histórias desse Deus, passaram por aqui soldados dos exércitos que vocês derrotaram lá no deserto. E eles falaram da grandeza desse Deus. Eu me lembro que passou aqui um egípcio há 2 anos atrás e ele presenciou o que Deus fez quando abriu um mar vermelho na frente de todo o exército de Faraó, de vocês, e depois afogou Faraó. Então, quando eu ouvi essas histórias no meu coração, eu cria nesse Deus. Agora, pela primeira vez, eu estou encontrando servos desse Deus Altíssimo. É o meu Deus, e eu sei que Ele vai entregar essa cidade na mão de vocês. Aí toca a sirene. Polícia! Polícia está chegando. Corre todo mundo. Corre todo mundo. Descobriu que tinha espião na cidade. Polícia está chegando. Raabe, então, provou que a sua fé era verdadeira, porque, sob risco da sua própria vida, não vamos entrar na questão da moral de uma mulher pagã cananita, né, idólatra, né, porque diz que ela mentiu, né, e o pessoal quer cobrar de Raabe o mesmo padrão moral da nação de Israel que recebeu os 10 mandamentos. Né? Não vou nem entrar nessa discussão, de tão ridícula que ela é. Mas Raabe age, então, né, mostrando que ela confiava em Deus, e ela cria em Deus, com o risco da própria vida, ela protege os espias. E depois que a polícia vai embora, ela diz: vocês podem sair por aquele lugar que tem ali na muralha, e vão embora pela manhã. E quando Deus entregar essa cidade na mão de vocês, vocês lembrem de mim e de minha família. E foi quando eles disseram: para que a gente reconheça onde você vai estar, você pendura aquele cordãozinho de escarlata, e aí você vai ser protegida. E de fato aconteceu. Ela não somente foi protegida, mas a família dela, ela foi recebida na nação de Israel, ela casou com um judeu e se tornou uma ascendente de Jesus Cristo. Ela está na genealogia de Jesus Cristo, provando que a fé que salva é uma fé que produz obras. A conclusão de Tiago, de toda a história, está no verso 26, e ele repete o que disse no verso 17. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Você nota que no caso de Raabe, a fé, obras já tomam uma outra conotação. No primeiro ponto, obras é ajudar o pobre, o nu e o necessitado. No segundo ponto, obras é você dar a Deus o que você tem de mais precioso. No caso de Raabe, obras é você, se necessário for, entregar-se pela fé em Cristo Jesus, arriscar sua vida, comprometer-se, dar-se inteiramente a Deus, ainda que isso possa custar a sua própria vida. Agora, então, eu quero trazer esse ponto aqui, da reforma, porque isso aqui não é um ponto de Tiago, os reformadores entenderam muito bem isso aqui.
Lutero, a princípio, teve uma dificuldade, depois nós já vimos, eu já falei na segunda edição, ele já reparou a primeira dificuldade que ele teve com essa carta aqui. Mas o ponto é esse: nós somos salvos pela fé sem obras, não através de obras, desculpem, nós somos salvos pela fé e não através de obras, mas também nós não somos salvos sem obras. As obras acompanham a salvação. As obras acompanham a vida do salvo, do verdadeiro convertido, daquele que verdadeiramente creu e entregou sua vida a Jesus Cristo. Como é que está você nessa noite? Nós estamos aqui celebrando 500 anos da Reforma Protestante. E um dos pontos da Reforma, o ponto central é esse: de que maneira o homem pode ser justo diante de Deus? E a resposta é: não pelas suas obras, mas mediante a fé. Fé que vai produzir obras. Lutero tinha uma frase que ilustrava bem isso. A lei de Deus que cobrava obras nos levava a Cristo para sermos justificados gratuitamente pela fé. E Cristo, então, nos manda de volta à lei para que nós possamos praticar obras de gratidão e reconhecimento, porque Ele nos salvou e nos redimiu. Que esse ponto seja gravado no nosso coração e que Deus permita que nós vejamos uma mudança no nosso país. Nós somos 1/3 da população evangélica. E somos um dos países mais corruptos do mundo. Onde estão as nossas obras? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê o verdadeiro avivamento que nós precisamos. Amém? Deus nos abençoe.